Boa noite os irmãos encarnados presentes, os irmãos de casa, os irmãos desencarnados. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso irmão Éder. Mais um momento de paz, um momento de reflexão, de aprendizado, para a nossa evolução moral, espiritual e intelectual. Para isso, rezemos a oração que o nosso irmão Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Eu sou o mais baixinho aqui. Nossa, tá alto, hein? O Bruno tá aparecendo um padre aqui, ó. Então tá bom. Os nossos irmãos de casa, boa noite aos nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Nós continuamos, então, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Tom deve estar perguntando assim, por que todo mundo que vai na frente tira o chinelo? Porque sou o pé, tá? Não tem nada para... Porque muitas vezes todo mundo vê todo mundo tirando o chinelo, né? Ou é porque soa, transpira o pé. Bom, Evangelho segundo o Espiritismo... Nossa, está alto já. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm um coração puro. Um pouco resfriado, mas está tudo bem. 11. Então, nós estamos dando continuidade. Número 11. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Diz assim: se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhes atasse ao pescoço uma dessas mós, dessas pedras de moinhos da época que eu utilizava para triturar o milho, né? Que um asno faz girar e que lançasse ao fundo do mar. Se algum escandalizar a um destes pequenos que crê em mim, melhor fora que lhe atasse ao pescoço uma dessas pedras de moinho, que um asno para girar e que lança ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venha escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai que estás no céu. Porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou vosso pé vós é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé, uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. Se os vossos olhos vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes imprudente no fogo do inferno. Quem nos traz essa passagem, essa colocação, é São Mateus, no capítulo 18, versículo 16 a 11, e no capítulo 5, versículo de 29 a 30. Então, nós estamos vendo aqui o que era colocado naquela época. Isso vem nos trazer, nos remete à aula do nosso irmão Bruno, do nosso irmão Tiago, que vem falar das coisas antigas que nós precisamos compreender, do Tiago. E nós precisamos compreender da evolução que se teve. Já pensou? Existe países ainda que levam isso ao pé da letra. Tá? Se pegarem você roubando, vão cortar a sua mão. Olha só que absurdo. Isso é o entendimento da evolução que ainda não teve, que ainda não ocorreu.
nós já somos mais evoluídos, nós já compreendemos mais. Mas aqui ele nos traz para compreender o que vem a ser isso. E nos traz assim, 12. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que, de modo visto, vá de encontro à moral ou aos valores. Então, escândalo é quando você ataca a moral de alguém, fere a moral de alguém. Escândalo, né? É quando você fere os valores do outro. Então, isso se torna um escândalo de realmente prejudicar o outro. Quando você traz esse escândalo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Dependendo do que nós colocarmos, isso vai ter uma repercussão muito grande e isso pode, assim, ferir o outro. Quem nunca viu um escândalo tornar uma tragédia? Sim. Quantos já nos saíram falando de alguém, de certo assunto, ou de certa circunstância, que esse alguém, não suportando esse escândalo, vai aos fins de fato. Então, isso é muito pesado. Porque se a gente analisar, é aquela história. Quem faz escândalo é aquele que não tem que fazer. Porque acho que a gente tem que cuidar da nossa vida, não da vida do outro, né? Porque a gente tem muitos ensinamentos. Primeiro, cuida de si. Vê se você está íntegro para falar do outro. Vê se você está inteiro, que você não tenha erro, que você não tem nada que te escandalize para você escandalizar o outro. E tem pessoas que têm o prazer de fazer isso. Então nós temos que entender que é muito pesado para quem traz o escândalo à tona, aonde pode ocorrer muitos infortúnios. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo barulho. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque esses lhes faria sofrer orgulho. Lhe acarretaria perda de consideração da parte dos homens. E, de fato, muitas vezes o escândalo faz com que as pessoas se afastem. E muitas vezes evita-se. Vamos evitar esse escândalo, porque senão vão ficar muito visto, tá, na visão do outro. Vão deixar de nos dar atenção. Desde que as suas moralidades, torpezas fiquem ignoradas, e quanto basta para si que se lhes conserve em repouso a consciência. Às vezes, até pagam para que aquilo não venha à tona, mas que a consciência fique tranquila. Aí ele fala lá no começo, que lá no céu tem os nossos anjos da guarda que estão na face com o nosso Pai. E ele, então, sabe de tudo. Não adianta a gente esconder ou tentar esconder, né? Porque o Pai sabe de tudo. São, no dizer de Jesus, essas pessoas sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. Então, muitas vezes é isso. Você vê uma pessoa, nossa, né, direita, digna, bonita, etc. Tal, mas, por sua vez, ela é bonita por fora, mas o seu interior é podre. Isso é um túmulo, sepulcro, é um túmulo que se deixa por fora tão bonito, mas o que tem dentro é uma podridão. E nós conhecemos pessoas assim. E eu falo isso até, muitas vezes, que existem pessoas que você bate o olho e faz, nossa, pessoa feia. Nossa, não sei se já passaram por isso, não, mas é feio, hein? Mas aí você não tem contato, nunca teve. Vai ter o contato a primeira vez. E você, quando chega perto da pessoa e ela conversa com você, dentro de alguns minutos, fala, gente, que pessoa linda. Já passaram por isso? Aquela feiura do físico desaparece e você vê brotar ali uma beleza tão bonita. O fato contrário também é verdadeiro. Nossa, que pessoa linda. Linda com a boca fechada. Porque quando abre a boca, ai, é assim. Nós somos assim. Muitas vezes nós temos que saber avaliar isso. Muitas vezes a pessoa é muito bonita, mas por dentro. No sentido evangélico, a acepção
significação, interpretação da palavra escândalo, tão frequente, tão a miúde, empregada, é muito mais geral pelo que, em certos casos, não lhe aprende o significado. Já não é somente o que afeta a ocasião de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repulsão. Então aí está. Se eu quero prejudicar o outro, eu vou achar meios de escandalizá-lo. Então aí traz, né, toda essa insignificação, interpretação da palavra escândalo é aquela. O indivíduo é mau, porque ele brota, ele quer que o outro seja prejudicado. E ele sabe, se eu causar um escândalo no outro, ele será prejudicado. Olha que situação. E tem tem irmãos encarnados, né, que pensam, analisam, fazem cálculos para poder prejudicar o outro dentro de um escândalo. Quem leu 50 anos depois, tem ali o sofrimento de uma pessoa por um escândalo e por uma mentira. E por uma mentira. E isso acontece até os dias de hoje. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para o outro, com a sua repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo da mal moral. Só quem não tem moral é que realmente vai prejudicar o outro. É preciso que ache escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E por quê? Árvore má, só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para este a obrigação de praticá-lo. Nós todos somos maus. Nós todos temos a maldade dentro de nós. Mas ninguém está mandando a gente praticar. A gente pratica se a gente quiser. A gente pratica se a gente tiver vontade. Só que o mal é gostoso, né? Por isso que a gente pratica. Porque ele dá um prazer momentâneo. E quando nós caímos em si, que o mal é um prazer momentâneo, não é um prazer eterno, mas que sim, a caridade, o respeito, o amor, a ajuda, esse é infinito, a gente deixa de praticar o mal. É o que a gente tem que fazer e estamos fazendo, melhorando. Estamos reduzindo a nossa parcela de fazer o mal, mas temos que praticar mais o bem do que o mal. Quando estiver descansado de sofrer devido ao mal, procura um remédio no bem. Isso aqui é interessante porque quantos irmãos nossos sofrem tanto, até os desencarnados, que vivem sempre fazendo mal por vingança, por ódio, por ira. Chega um momento que cansa. Qual é o tempo, Éder? Não se existe tempo. Existe entendimento. Quando se chega a um ponto de sofrimento tão grande, aí o remédio é o outro caminho. É fazer o bem. E quando se pratica o bem, se vê que o remédio, ele é eficaz, ele resolve. Ele não é amargo, muito pelo contrário, ele é doce. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para os uns e de provas para os outros. É assim que de mal tira Deus o bem, que os próprios homens utilizam as coisas más ou as impurezas. Não sei se foi o Tiago ou se foi o Bruno, que fala muito claro, e aqui também encaixa muito bem, que é assim que do mal tira Deus. Porque Deus sabe que nós somos maus. Porque quando Ele nos criou, Ele não pôs o mal dentro de nós. Ele pôs a sementinha do bem. Ele pôs a sementinha do amor. O mal é coisa nossa, não é coisa de Deus. E Ele sabe que esse mal um dia não vai durar eternamente. Ele vai acabar. Não temos saída. O mal vai acabar. Sabe por quê? Porque o mal vai nos mostrar que nós estamos sofrendo muito por praticá-lo. E quando nós deixarmos de praticar o mal e partirmos no caminho do bem, aí sim nós estaremos no caminho mais certo, a caminho de Deus.
E dentro disso, nós estaremos realizando a nossa pureza. Porque nós somos sujos. Porque nós somos mal. Nós já fizemos muita maldade. Meu Deus. Por isso que nós estamos aqui lutando, tentando entender, compreender, buscando os princípios certos, os princípios de Cristo, o princípio de apoio e ajuda ao outro, dentro das nossas provas e dentro das nossas expiações, para que nós possamos vencer e nos tornarmos mais puros. Sendo assim, dirão: o mal é necessário e durará sempre, porquanto se desaparece, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. O mal vai durar para sempre? Vai, porque o mal é que nos corrige. Quem de nós já não foi prejudicado por alguém que fez mal para a gente? Oh, meu Deus. Como dói, né? Como dói. Você responder por algo que você diz assim: eu não fiz isso. Eu não sou da pessoa que faz isso. Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que essa pessoa está fazendo isso comigo? Hoje nós compreendemos. Aceita de bom grado. Busque continuar no caminho correto e certo. Busque a sua fé e confiança. Sempre. Porque tudo que passamos, por isso que ele diz, o mal nunca vai acabar. Porque é nesse mal que nós nos corrigimos, que nós aprendemos, que nós evoluímos, que nós estamos caminhando no caminho. Porque se suportarmos, passarmos pelas dificuldades, nós estamos no progresso de evolução. Se não tivesse o mal, como é que a gente ia fazer? Não tinha como nos corrigir. Portanto, deixando, porém, de haver culpados, também necessário se tornaria qualquer castigo. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Todo mundo é o bem, todo mundo é bom, né? Todo mundo, ninguém faz mal. Ai, que maravilha. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo, e todos serão felizes por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, onde já o mal foi banido. Tal virá a ser a terra, quando houver progredido bastante. Aí está. Ah, Éder. Então nós vamos ser um mundo feliz, onde não vai ter ninguém que faz mal para o outro? Graças eterna ao Pai. Sim. Mas eu estarei aqui, possa ser que não na Terra, mas em outro planeta. Mas Deus nos condenou à felicidade plena. Nós estaremos no mundo onde a felicidade reina. E isso está acontecendo com o nosso planeta. A gente vem falando desde quando que nós estamos no processo de transformação. Nós éramos mundos primitivos. Passamos para o mundo de prova e expiação. De prova e expiação, nós estamos passando para o mundo regenerador. Depois, o mundo feliz. E esse mundo regenerador, a gente fala assim, mas como assim? Se nós pararmos e olharmos, quanta dor, quanto sofrimento, quanta tristeza. Tem hora que a gente vai assim, oh meu Deus, não pode ser. Mas é. Sabe por que que é? Porque está sendo feito, Deus é bondoso. Deus é de infinita bondade. Desculpa, gente, mas estou um pouco resfriado aqui. Deus é de infinita bondade. Ele não deixa nenhum filho seu para trás. Ele está dando oportunidade para todos que aqui habitam. Todos habitam fisicamente e habitam espiritualmente, tanto nos lugares mais obscuros, como que nós conhecemos os umbrais, como nas colônias. Todos estão tendo o direito de reencarnar. Todos. Como diz, o umbral está vazio. Todos estão aqui. Agora, aqueles que não estão aqui, que já vieram, tiveram sua última oportunidade, não apresentaram melhora, não aproveitaram interesse de melhora, de evolução, continua com o mal dentro de si, está sendo levado para Quiron, um planeta que foi quando a Terra começou, época primitiva. Por quê? Porque ele também tem a oportunidade de progredir. Porque não dá para a pessoa de bem,
pessoas que querem o bem, pessoas que querem fazer o bem, viver ao lado de pessoas que só querem o mal, que só querem a matéria, só querem lesar. Então, chegou a hora da colheita. A colheita já está sendo feita. E de que forma? Nós vamos desencarnar. E aí, vamos rezar para o Pai para que a gente possa ter a oportunidade de retornar para cá. Que não vai ser fácil. Mundo de regeneração não é fácil. Mas que Ele nos dê e que nós estejamos em condições de regressar para o planeta Terra para continuar esse progresso de um mundo feliz. Passar por um mundo regenerador e chegar num mundo feliz. Mas porque nós estamos tirando o mal de nós. Nós estamos buscando conhecer, praticar, executar o bem que existe em nós. Aí sim, fica. Mas se eu não tenho interesse nenhum, vai ajudar os teus irmãos a evoluir. Porque você já evoluiu até aqui e você tem muita coisa para ajudar esses irmãos lá. Como muitos vieram de capela, evoluíram, nos ajudaram aqui, evoluíram, mas quiseram continuar aqui, na Terra, continuando nos ajudando. Onde nós vemos pessoas que têm uma evolução muito grande. E assim sucede com a Terra. Serão os lados de terra. Mas, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que, além disso, servem de habitação, de exílio, de instâncias expiatórias a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Aí. Está aqui. Se nós não melhorarmos, seremos expulsos daqui para um mundo que está sendo povoado. Como é que começa? Começa do zero. Só que, como nós já somos espíritos formados, nós vamos para um mundo primitivo, onde ainda primitivo. Como se diz, rasga-se, mata-se o animal e rasga-se a carne no dente. Briga-se por uma toca, uma oca, por uma caverna. Vive para comer, sobreviver, reproduzir. Sem água, de fácil acesso, sem comida, de fácil acesso, sem luz, etc. Mundo primitivo. Como nós já estudamos até na escola, como era lá atrás. Voltamos para lá. Já pensou, gente? Deus infinitamente bom, ainda bem, apaga todas as nossas lembranças. Já pensou nós lá, com essa consciência? Não durávamos um dia. A gente não durava um dia porque a gente se matava ali. No meio de animais, que serão um dia homens. Espíritos animalescos, né? Que um dia se tornarão nas suas melhoras, como nós fomos, primitivos. Mas, ai daquele porque vem ao escândalo, ai daquele que faz o escândalo. Quer dizer, que o mal sendo sempre o mal, aquele que o seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer seu pai. Passa ele pela prova de talião. O que é a prova de talião? Olho por olho, dente por dente. Você não fez isso? Você me dá o direito de fazer isso. Mas essa circunstância não pode servir de desculpa ao filho, que ao seu turno terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outras maneiras. Então o que acontece? Se for sempre assim, vai ser um ciclo. Eu judio do meu pai vem judia de mim, eu judio do meu pai judia de mim. A gente não progride. Então nós precisamos ter um entendimento disso. Como isso acontece? Quando o meu mal é eliminado. Meu pai judia de mim, eu, quando voltar, não vou judiar do meu pai, eu vou aceitar. É onde que nós fazemos o perdão, o entendimento, a compreensão. Eu mato alguém, esse alguém volta comigo, mas não para ele me matar, mas para a gente se acertar de que ponto? Que ele me compreenda e que eu compreenda ele.
que nós nos ajustemos, porque senão fica um ciclo vicioso. E não é isso. Mas por que isso acontece? Porque nós estamos deixando de ser más pessoas. Nós estamos buscando o caminho do bem. Se vossa mão é acusada de escândalo, cortai. Figura enérgica esta, que seria absurda se tornada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal. Não é cortar. Evita fazer o mal com a sua mão. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem, mais vale ter cortado uma das mãos, antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista, antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. E nós falamos aqui que o pensamento é um instrumento perigosíssimo. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Jesus sempre falou num ponto alegórico. Jesus nunca foi claro em suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para o decifrar, o Espiritismo faculta. E aí vem o Espiritismo. Eu acho que eu quebrei o controle. Aí vem, pode deixar. Aí vem o Espiritismo, que nos traz essa claridade, esse entendimento. Essa claridade e esse entendimento de tudo. Porque se for assim, como eu estava dizendo no começo, ainda existe seitas, religiões que leem e entendem ao pé da letra. Esse é o mal. Então quer dizer que nós vamos sair daqui com o pensamento, se eu fizer o mal com a minha mão, eu vou ter que cortar. Aonde isso? A mão está no seu coração. O seu coração é que dirige a sua mão. O seu coração é limpo, você não tem necessidade de cortar a tua mão. Corte o mal que está em nós. É isso que ele quis dizer. Não façamos o mal com a mão, mas façamos o bem. Se vermos algo que possa escandalizar o outro, não é para arrancar o olho. É para que nós não possamos agir de maneira escandalosa para com o outro. Então nós temos que entender que as coisas que nos trazem Jesus na sua estadia nesse planeta foram palavras que hoje nós temos que entender e compreender. Já pensou? Você vê um ato errado, eu não vou falar nada, vou arrancar. Não é isso que funciona. Isso é uma alegoria. Isso se coloca de uma forma para que as pessoas pudessem entender, não naquela época. Eu fico, às vezes, Éder, pensando, Jesus é muito corajoso. Mas sabia que fazia. Mas Jesus, como é que você fala uma coisa dessa numa época daquela? Muitos não entenderão, porque ele falou que muitos não entenderiam, apenas alguns. E aqueles que não entendem, como a gente vê em muitos países, se roubarem, a Deus mão. Se roubarem de novo, vai outra mão. E se roubar de novo, vai a vida. Olha que situação. Então nós temos que entender que o Espiritismo nos traz o esclarecimento disso tudo. E o que disso tudo nós precisamos tirar é, vamos avaliar o nosso coração. A que ponto que eu estou do bem ou do mal? A que ponto eu estou praticando mais o mal ou o bem? A que ponto eu possa estar melhorando? Porque, gente, estamos, não só nós, não só essa casa, todas as casas estão dizendo, chegou a hora. O momento é agora. Que nós possamos realmente caminhar em direção ao progresso. Como? Vai depender de nós. Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa mão? Como é que está a nossa visão?
Será que eu estou vendo mais o bem ou mais o mal? Será que eu estou praticando com as minhas mãos mais o bem ou mais o mal? E se for o mal, não precisa cortar. Põe ela para trás e usa a outra para praticar só o bem até que a outra acostume e também pratique o bem. E se os olhos estão vendo coisas más, faça do mal um bem, ajude-o, aquele que está passando por momentos difíceis que você viu. Não precisa arrancar o olho. Que assim seja. Deu para entender? Obrigado aos nossos irmãos de casa. Tudo bem, Tiago? Está desenhando? Desculpa pela resfriado aqui, gente, mas estamos aqui. Mandar um abraço para a Rosângela, que sempre está conosco. Como é que está a tia Tereza, você sabe? Tem notícia? Rosângela, dê notícia para a gente da tia Tereza, está tudo bem de vocês, tá bom? Marcelo está passeando, dá um abraço no pessoal aí, por favor, viu? Marilise, receba os nossos abraços. Marta Adão também, nossos abraços. A Lu, muito obrigado pelo carinho, viu, Lu? Receba nossos abraços também. Kênia, saudade, viu, Kênia? Viu? Muito obrigado pelo carinho também de estar conosco. Dona Dolores, que sempre está conosco também, muito obrigado. A Ronilda, né, que está em casa, né, está se recuperando, né? Receba nossos carinhos, viu, Ronilda? Que você possa se recuperar em breve, tá bom? Sueli, um forte abraço, Sueli, muito obrigado pelo carinho. Luísa Locatelli, muito obrigado, Luísa, tá? Pelo carinho também. Mais alguém aí? Não. Que eu esqueci? Se eu esqueci de alguém ou que não apareceu aqui, tá? Receba o nosso carinho, o pessoal que vai entrar na live. Hã? Cíntia Campos, muito obrigado pelo carinho, não está aqui não. Vocês também que podem assistir agora no YouTube, e façam também, né? Vai lá, aperta o sininho para a gente poder ter o pessoal inscrito, né? Aqui do centro. Lá, e também no Kauai, tá? Estamos também no Kauai, tá? Se vocês quiserem dar uma força lá, ó, e isso é a função. Por que eu falo isso? Ai, o filho do Chico. Hã? O Kauai são trechos, não pega inteiro. Ele é cortado, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta parte. Tá certo? Então, estou avisando quem for ver pelo Kauai que ele não é a live inteira. Mas por que a gente faz isso? Porque o Chico Xavier um dia olhou pro. Eu não lembro se era o filho dele que estava do lado. Falou assim: televisão. No futuro próximo, a doutrina espírita estará sendo divulgada pela mídia. Será divulgada pela mídia. Como assim, Ed? César Augusto, muito obrigado pelo carinho. Saudade, César. Como assim, Ed? A doutrina espírita estará sendo divulgada pela mídia. Claro que naquela época não tinha internet, não tinha nada disso. E aí está. Isso está nos caminhando a levar, porque já tem uma. Mesmo antes do Kauai, do YouTube, a gente já tinha muitas pessoas que nos encontravam. Foi legal, que bom. Isso não é o legal, isso é levar a palavra, o entendimento, o estudo para quem deseja. E assim, então, se está tudo bem com todo mundo, nenhuma dúvida, nenhuma questão, eu convido que nós possamos elevar o pensamento ao alto, ao nosso irmão Jesus. Buscando o caminho certo que devemos seguir, avaliando como nos encontramos nesse momento de transição de um planeta de prova e expiações para um mundo regenerador. Que possa nos dar força, Senhor, para podermos suportar tudo ainda que temos que passar. Mas assim, com a fé, com o amor em Ti, passaremos para um mundo melhor. E agradeço, Pai, pelo carinho que tem dado a todos aqueles que habitam esse planeta, que estão passando por suas provas, suas expiações, em momentos tão difíceis. Fortalecei-os. E nós, Pai, felizes com o dia de hoje, felizes com essa oportunidade, fazemos a nossa prece de encerramento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Deus, nosso Pai, que tem esse poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz a quem procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus. Dai ao viajor estrela guia, o aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. A criança o guia, o órfão, o Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes.
Piedade, Senhor, para aqueles que não o conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abradar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, todas as dores acalmar-se-ão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte implorar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa digníssima imagem. Que assim seja. Uma ótima noite a todos e até segunda-feira com o estudo do Céu e Inferno com o nosso irmão Bruno. Que assim seja.